Olá, pessoal. Vamos com essa questão da PUC-Rio. Vamos ao enunciado. O daltonismo em humanos é uma característica recessiva ligada ao X. Aproximadamente 10% dos homens em uma determinada população são daltônicos. A. Explique por que é muito mais comum homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Gente, sempre que uma herança é ligada ao X, a gente tem que entender que os homens, eles são heterogaméticos, né? Eles são XY. As mulheres, elas são homogamésticas, são XX. Então, para o homem é muito mais comum, porque basta com que o único X que ele possua tenha esse alelo recessivo para ele manifestar o daltonismo. As mulheres precisam que os dois X sejam recessivos para manifestar. Então, toda herança ligada ao X recessivo vai ter prevalência em homens, hemofilia também, tá? Então, basicamente, coloquei aqui, ó, o homem é XY, então basta um alelo recessivo para que ele manifeste. As mulheres, elas tem dois X, então elas precisam que os dois sejam recessivos, tá? Então a chance é muito maior do homem que tem apenas um X herdar isso do que a mulher, que precisaria herdar dois. Um apenas não vai fazer com que ela tenha. B. Assumindo-se que a população está em equilíbrio, qual a frequência do alelo de daltonismo nessa população? Gente, aqui é sobre genética de populações, tá? Quando ele fala em equilíbrio, é o famoso equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, assumindo que está em equilíbrio é assumir que não está tendo mutações, não está tendo seleção sexual, seleção natural, nada. Ela vai permanecer constante. Então, se ela vai permanecer constante, e ele já me disse que 10% dos homens de uma população são daltônicos, 10% dos homens, os homens eles têm apenas um alelo, né? Que é ligado até ao único X que eles possuem. Então, esse corresponde aqui ao alelo recessivo que na fórmula da genética das populações, do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, a gente representa esse Q aqui como o total de alelo recessivo. E o P na fórmula é o total de alelos dominantes, tá? Então, aqui para o meu daltonismo, eu adotei a letra D. E a gente sabe que a soma dos alelos dominantes com os alelos recessivos é igual a 1. Esse 1 representa aí o 100%, a totalidade da população, certo? Bom, se os homens representam aqui 10% dos homens têm esse alelo recessivo, então esses 10% é o mesmo que um décimo, que por sua vez é o mesmo que 0,1 em decimal, certo? Então, se eu aplicar a fórmula aqui, eu já sei que o meu P vai ser 1 menos esse 0,1 do Q, ou seja, 0,9 é o meu P, tá? Então, quando ele pergunta aqui qual a frequência do alelo do daltonismo nessa população, a frequência é essa frequência aqui presente nos homens, de 0,1, tá? Porque Q é igual a 0,1, que é o total de alelos recessivos, que é o que eu tenho aqui nos homens dessa população, tá? C. Qual a proporção esperada na humanidade de mulheres heterozigotas portadoras do alelo de daltonismo? Gente, na fórmula genotípica do equilíbrio de Hardy-Weinberg, ser heterozigoto é o 2pq, 2 vezes pq. Então, enquanto P é a soma dos alelos dominantes, Q dos alelos recessivos, quando eu falo em heterozigoto, ó, seria a mulher X desano X desinho, é o 2pq. Então, basta substituir os valores que eu já descobri aqui na B aqui no 2pq. Então, eu sei que eu vou ter que fazer 2 vezes, entre parênteses aqui, o 0,9, que é o P, que é a frequência de alelo dominante, vezes o 0,1, que é o Q, que é a frequência de alelo recessivo. Então, 2 vezes 0,9 vezes 0,1 é 0,09. 2 vezes 0,09 é igual a 0,18 ou 18%, tá? Então, a proporção de mulheres heterozigotas aí vai ser de 18% nessa população, enquanto que a proporção de homens daltônicos é de 10%. Vamos lembrar que mulheres heterozigotas não são daltônicas, tá? Para serem daltônicas, elas precisariam ser homozigotas recessivas. Então, não imaginem que, nossa, que a proporção de mulheres está maior que de homens, sendo que no início a gente falou que a prevalência é em homens. Calma, mulheres heterozigotas não são daltônicas, ó. Mulheres heterozigotas têm um X lesão que faz com que elas não sejam daltônicas, tá bom? Então, aqui, na verdade, tem a ver com as fórmulas do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.